Obviamente hoje estamos aqui para a apresentação do livro, um belíssimo livro. Os contos de Miguel Torga no Natal do Roubo, de Jorge Marinho. Jorge, é um gosto para recebê-lo cá. E o que eu tenho a dizer sobre Jorge Marinho é natural de Moçambique, vive cá há muitos anos, em Vila Real. Formou-se na Faculdade de Belas Artes do Porto, é artista plástico, em artes plásticas, é especializado em técnicas de impressão, escultura, pintura, modelação, desenho do corpo. Portanto, temos aqui um artista multifacetado. Aliás, faz exposições há muitos anos, realiza exposições individuais há muitos anos, participa em inúmeras coletivas e já ganhou vários prémios também para a sua pintura. Portanto, temos aqui um artista já com uma grande carreira nas artes plásticas. Também, falando agora mais deste livro, o Jorge Marinho começou a fazer a primeira prancheta das muitas que ilustram este livro e que algumas estão aqui colocadas na parede. Em dia 17 de outubro de 2020. Sim, foi portanto, está ali a primeira. Foi a primeira. A primeira é exatamente aquela que ali se encontra. Aqui estão 20 e tal colocadas na parede, obviamente não estão todas, elas são cerca de 50 que se encontram aqui no livro. E aqui estão 20 e tal colocadas, portanto hoje temos aqui também não só uma apresentação do livro, como temos uma exposição de arte, que são os desenhos exatamente que o Jorge Marinho fez à mão e que depois toda a técnica até chegar aqui a serem colocados no livro. E portanto começou então em outubro de 2020 a fazer a primeira prancheta e escolheu dois contos, exatamente um roubo que foi publicado em 1941 nos Contos de Miguel Torga, em Contos de Miguel Torga, não é? E depois o Natal em 1944, já em Novos Contos da Montanha. Exatamente. Os Novos Contos da Montanha. Portanto, estávamos a falar de uma crítica social da altura do Estado Novo, não é? Sim. Era isso que os dois contos, no fundo, tinham ali muito evidente, não é? Com miséria, com exatamente das pessoas. Sim, e, portanto, estamos a falar que assenta em Trás-os-Montes, portanto, uma região naquela altura muito mais fechada, estamos a falar do Estado Novo, portanto, na ditadura, bem mais fechada. E de um mundo muito rural, completamente rural. Portanto, são estes dois pontos. Começou por estes, sei que a seguir novos livros virão, portanto, isto é o primeiro. Tenho as rimas, que é os contos, não é o romance, é vinho. Sim. E também vai ser o vinho, portanto vão ser mais. O vinho é muito interessante, nós aqui em Amarante achamos muita piada ao vinho. Mas vão ser são esses projetos que eu já estou a trabalhar porque não se pode perder um bocadinho, não é? Já que estamos com o movimento, já no embalamento, então vamos começando a trabalhar, porque senão este tempo de terminar um livro e fazer outro também não deixa de ser um bocado cansativo, mas também se não pegarmos logo a cabo, não só vai adiando, depois não, tem que se pegar no projeto e dar essa continuidade. Vamos lá. E portanto, este livro é o primeiro deste género, de banda desenhada que o Jorge faz. Sim. E foi com todo o mérito, pelo menos até agora está nomeado, não sabemos se será vencedor ou não, de algumas outras 3 categorias. Exatamente. Mas está nomeado nos prémios Bandas Desenhadas 2022, exatamente, em 3 categorias, na categoria de melhor obra nacional com distribuição alternativa, porque é de autor, não é de autor. Exato. Melhor argumento nacional e melhor ilustração nacional. Isso. Portanto, temos aqui um livro que eu acho que merece e espero que vença nas 3 categorias. Bom, já a nomeação já quer dizer que isso foi ótimo, e para o primeiro livro acho que o Jorge deve ter sido. Sim, para o primeiro livro e quer dizer, isto é uma nomeação a nível nacional. Eles não houve uma nomeação de um livro que se possa dizer de editora, porque não encontraram uma editora com um livro de uma produção portuguesa que tivesse uma certa qualidade e este foi um livro de divisão do autor em que eles consideraram que sim,
tinha esse mérito, tinha essa qualidade no sentido de ser nomeado. É claro que a nomeação de argumento é Miguel Torga, não vamos estar a discutir isso, também um bocadinho à boleia de Miguel Torga, não é? É que gostei muito, foi da parte da ilustração, sim, isso sim gostei, porque ele que me diz muito é a parte da ilustração. E no final do ano de 2022, e penso que vai ser ainda em 23, em Viseu, penso eu, que depois vão dizer qual é o livro que vai vencer o ano de 2022. Já foi bom, já foi bom. Portanto, eu estava aqui a fazer uma introdução, claro. Eu depois faço os agradecimentos a essas coisas no fim. Perdão, o calor está-me a deixar agora não sei. Vou então deixá-lo apresentar agora que já está encaminhado, vou deixá-lo então fazer a apresentação. Pronto. E depois no fim. Pronto, para já eu quero agradecer o convite, não é? Porque nada, já. É um gosto agradecido no sentido de estar aqui. É uma sorte pelo cá. A sala está muito bem composta, o espaço também é muito bom, olha, não está calor, está fresquinho. Mas é assim, Miguel Torga, porquê? Porque eu nasci em Moçambique e eu vim para Portugal em 78, tive 3 anos em Guerra Civil em Moçambique, em Maputo. Claro que não sou a ver agora, eu por acaso lembro-me muito bem quando estou agora a ver a Ucrânia, ver aquelas casas com aqueles buracos de balas, lembro-me muito de Moçambique, a minha infância, mas é assim, mas eu como criança vivia aquilo como se fosse uma brincadeira, portanto para mim aquilo não era assim uma coisa que hoje sinto, o que é verdadeiramente a guerra, o que é que a guerra faz. Para mim foi sempre uma brincadeira. E quando cheguei a Portugal, por isso que chegamos em 78, em 78 já tinha acabado todos aqueles subsídios que davam para os chamados ordenados, não é? Portanto, já não tínhamos direito a casa, já não tínhamos direito a nada, nem sequer as notas, o dinheiro que o meu pai trouxe de Moçambique tinha valor. Ele era funcionário público em Moçambique, portanto ele vinha com algum dinheiro, mas esse dinheiro não tinha valor. Apesar de ter sido o Estado português a ser o vencimento do Estado português, e quando chegou a Portugal dizia que esse dinheiro não. Claro que fomos para casa dos meus avós e vou encontrar trás-montes muito fechado, quer dizer, que vem de uma cidade como Lourenço Marques, encontrar isto não é falar mal de Portugal, mas nem tem nada a ver, mas é uma diferença bastante grande, é um choque bastante grande para quem está habituado a ir à praia, a ter carro, a ir ao cinema, portanto, e encontrarmos num lugar, numa casa assim de pedra, onde tínhamos que dormir 3 na mesma cama, não tinha casa de banho, a casa de banho tinha que ser, uma pessoa tinha que ir a um pinhal lá em baixo. Portanto, em certa forma, todas estas vivências que eu fui em certa forma sentindo e vivendo, não é? Fui encontrando na obra do Miguel Torga e disse, estas coisas eu já vivi, porque depois também havia, na altura nas férias, as chamadas férias grandes que havia, o que é que acontecia? As férias grandes era para que as crianças, que havia um grande número de crianças, teriam a possibilidade de ir para as vindimas. Porque eles assim ajudavam nas vindimas, era um dinheiro que se ganhava para depois nós comprarmos livros escolares. E é por isso que as aulas tendiam-se até mais para setembro. E eu vivi muito essa parte em que as pessoas andavam com os tais cestos, com as trouxas, portanto, tudo isso que o Torga fala nesses contos. É claro que eu pouco conhecia de Torga, apesar de viver em Sabrosa, Miguel Torga, vinha em São Martinho, e claro que já tinha na altura o consultório em Coimbra. Poucas vezes me cruzei com ele, apenas uma vez quando ele foi a fazer uma inauguração à escola Miguel Torga em Sabrosa. São aquelas coisas que uma pessoa vai vendo a pessoa e pronto, olha, sim senhor, muito bem e tal. Nunca pensei que um dia poderia pegar no trabalho dele e fazer naquela parte que eu gosto mais, que é a pintura. E foi até que já vai para aí há 15 anos, fiz uma exposição sobre os contos do Miguel Torga em pintura. Ilustrei em termos de pintura, vários quadros e correu muito bem, gostei muito da exposição, foi letras e paletas. É claro que tudo que tem a ver com Miguel Torga, temos de ter sempre um bocado essa sensibilidade de falar sempre com a filha. A filha de Miguel Torga, qualquer trabalho que uma pessoa faça, tem que sempre falar com ela, porque ela é muito zelosa do trabalho do pai.
Uma pessoa tem sempre esse cuidado de falar com ela, olha, posso fazer isto, posso usar estes textos, não sei o quê. Assim que ela sempre teve, até já nessa altura, teve essa amabilidade de, sim senhor, pode usar, e pronto, e consegui fazer a tal exposição. Até que, há coisa de 2, 3 anos, eu disse assim, mas Miguel Torga não tem banda desenhada, eu gosto muito de banda desenhada. Miguel Torga tem uma vasta obra, mas não tem nada de banda desenhada na obra dele. Então vou fazer um livro de banda desenhada sobre a obra de Miguel Torga. E foi assim. Então, primeiro tive que falar novamente com a filha, tive que falar com a Leia que tem os direitos de autor do Miguel Torga, e surgiu o projeto e eles disseram assim, pode fazer, desde que eu respeite tudo o que está nos livros e tem que ser exatamente conforme está no livro, não pode nem alterar, nem pode retirar nada. Esse foi o primeiro passo que eu tive para fazer este projeto. Não ia estar a começar a fazer uma série de desenhos e depois, na altura, chegava e olha, afinal, não pode ser. Entretanto, o que é que eu faço? Comprei um livro dos contos do Miguel Torga, o livro mais recente, foi uma das condições que eles me pediram, foi que o livro fosse baseado num dos livros mais recentes da obra de Torga. Portanto, estava então a ver como é que eu uso os livros. Para mim, é como, por exemplo, o meu computador. Se forem a ver o meu computador, ele não tem assim uma grande apresentação, mas eu utilizo o meu computador para trabalhar. Não é? Eu tenho uma paleta que adapta-se perfeitamente ao computador, porque uma pessoa já vê mal, e então dá para eu aumentar as imagens, reduzir. E os livros é a mesma coisa. Para mim, os livros servem para é trabalho. Como os contos de Miguel Torga são contos pequenos, eu tive que dizer assim, bem, se eu vou fazer isto em quadrícula, eu em 2 ou 3 páginas resolvo a situação. Portanto, não, vou ver se faço uma legenda, uma imagem, uma página, por um capítulo, ou um parágrafo, ou uma situação assim. Então, disse bem, vou então pegar em 2 contos, no princípio eu até estava para fazer 3 contos, mas depois comecei a ver que afinal não dava, então optei pelo Natal e pelo Roubo. Com o tempo é que eu comecei a ver e percebi que afinal, primeiro seria, eu até estava a pensar fazer o Roubo, o primeiro capítulo do livro, não, o Natal, o primeiro capítulo do livro, depois faria o Roubo. Mas depois, quando comecei a fazer o livro, quando cheguei ao Natal, em que o Garrinchas tem uma parte em que ele diz que a porta está aberta, será que houve alguém que entrou aqui? E eu disse, espera aí, tem razão. No Roubo há o primeiro personagem e ele assalta a Igreja da Senhora da Saúde. Faz todo sentido. É natural que antigamente havia, e é isso que estamos a dizer, havia muita miséria, e claro que as igrejas seria também uma das partes mais apetecíveis, e é verdade, e foi o que o Torga conta na história do Roubo. E ele disse, então vai ser o Natal, vai ser o 2º capítulo. Depois de fazer isso, então comecei a preparar então estes 6 capítulos, a preparar as folhas, não sei se aqui dá para ver, portanto aqui página 1, tem aqui página 2, portanto eu fui começando a ver o que é que cada imagem, cada parágrafo, o que é que queria corresponder a cada imagem. E então depois a seguir, o que é que eu disse? Agora vou precisar de personagens. Porque eu utilizo personagens para as minhas obras, tanto porque eu faço uma pintura muito figurativa e gosto muito de usar, eu gosto muito de trabalhar com a pessoa, com o ser humano, gosto muito, é das coisas que eu gosto, porque uma pessoa aprende, uma pessoa consegue ter experiências até que nos surpreendem, que nós não estamos a contar. E depois também é a generosidade das pessoas. As pessoas, por acaso, têm muita sorte. E eu digo também, os livros têm corrido muito bem e as vendas têm corrido muito bem, porque eu digo que tenho muitos amigos e é verdade. E isto, muitas vezes, as coisas fazem-se com pessoas, mas também são precisas as pessoas também para que a obra também depois siga o seu caminho, não é? Então, na altura, isto é assim, eu estive a falar com uma colega minha e disse assim, olha, precisava de uma pessoa que tivesse assim o ar de mendigo, e então ela disse, conheço uma pessoa que é exatamente esse, que é o Carlos Trolha. Mas ele é uma pessoa muito envergonhada, não sei o quê, que vai ser difícil. Eu disse, bem, vou falar com o Sr. Carlos Trolha.
Eu fui falar com ele e ele disse isto, tive-lhe a explicar ao Sr. Carlos, porque é um senhor, este senhor é de São Martinho de Anta. Tive-lhe a explicar ao senhor, conhece a obra de obra do Miguel Torres? Sim, conheço, já ouvi falar qualquer coisa e tal, não sei o quê. Eu precisava que o senhor se pudesse fazer o papel do mendigo. A senhora ficou a pensar no mendigo. Mas ele, olha, sabe uma coisa? O senhor até está com sorte. Porque a minha mãe, no outro dia, chateou-me a cabeça. Tu andas aqui com estas barbas que até pareces um mendigo. Vê lá se cortas as barbas. E eu disse, olha, eu era para cortar isto na semana passada. E disse, olha, ainda bem que me cortou. Então já não corto, diz ele, pronto. E então já tinha um personagem. Portanto, o engraçado desta história, o que me faz a mim fazer isto, não é propriamente fazer um livro e agora vou vender livros. Não. É todo o processo. Principalmente o processo primeiro, o inicial. O outro, depois, quando nós estamos no desenho, já é um processo de uma pessoa sozinha. Né? Eu trabalho de uma pessoa sozinha, em que eu já tenho as imagens, tenho que fazer os desenhos, não é? E tenho mesmo que os fazer, porque eu começo a contar, aí, um desenho, 2 desenhos, até conheço as datas e tal, mas um desenho destes eu tenho outra profissão e eu começo a trabalhar a partir das 6. Das 6 começo a trabalhar até à meia-noite. Portanto, eu tenho que fazer um desenho pelo menos das 6 à meia-noite. Se não conseguir fazer, tenho que fazer no outro dia a seguir. Portanto, e tenho que ter já coragem para no outro dia a seguir continuar a fazer o desenho. É muito complicado. E nós começamos a pensar, daqui a 2 meses tenho 30 desenhos, depois tenho mais não sei o quê, mas às vezes nem sempre acontece. Porque a vida, nós às vezes temos assim, dizer, são 50 desenhos são 50 dias. 50 dias mais para passar para digital são mais 100 dias. Mas a vida não é assim. Hoje não estamos bem dispostos, hoje estamos cansados, ou aconteceu isto, aconteceu aquilo. E quando nós vamos a ver, os 100 dias já passaram para 300 dias, não é? Portanto, isto aqui é um bocado o que acontece, o que é a vida normal das pessoas, não é? E dos artistas também passam por estas situações. Em relação aqui então disse assim, bem, agora vou precisar de arranjar roupa para fazer para o mendigo. Tenho umas senhoras que têm uma loja solidária, em que eles colhem muita roupa velha, disse, olha, tem lá nenhuma roupa que ninguém queira. Até somos capazes de arranjar, arranjaram um chapéu, arranjaram um casaco, umas calças. Eu disse, mas isto está novo. Não, mas isto aqui é mesmo para deitar fora. Pronto, então o que é que tive que fazer? Tive que pegar numa pedra, se repararem aqui, esta parte aqui, olha, o casaco está aqui roto, aqui deste lado, e aqui, nas mangas e tudo. Disse, bem, eu tenho que pôr isto mesmo como se fosse uma coisa mais usada. E fazer um remendo, um casaco. Portanto, estou a ver qual é tudo o que está de volta. Então o saco, também foi um saco de serapilheira, que também comprei um saco para fazer o saco e tudo. Estive a ver fotografias antigas para ver como eram os mendigos. E então pedi aqui ao Sr. Carlos então para... O que é que eu faço? Eu faço mesmo o percurso todo da história do livro. O Miguel Torga diz, ele foi à Senhora da Azinheira. E eu vou com ele à Senhora da Azinheira. Vamos mesmo à capela, vamos mesmo à igreja. Vamos aos montes onde se passaram a história. E eu vou mesmo aos montes. É por isso que eu sinto-me um privilegiado. E, de certa forma, também agarrei-me a este projeto. Porque eu tenho as coisas aqui à porta. Se eu tenho as coisas à porta, tenho um escritor que eu não posso, que acabou de escrever o Miguel Torga, não é? É que a própria obra dele fala por si, não é? Eu, em certa forma, a única coisa que eu tenho que fazer é trabalhar, não é? Porque eu, em certa forma, tenho tudo feito. Tenho essas tais memórias que eu tenho do tempo, porque eu vivi um bocado desse tempo, daquilo que eu estava a dizer, porque quem vem de fora presta mais atenção às coisas quando quem já vive sempre naquela situação. E isso aí foi uma coisa que me marcou muito, foi sempre aquelas memórias do que é que eu tive há uns tempos e depois o que é que eu passei a ter, não é? Mas isso não é uma coisa que, em certa forma, seja má, até foi boa, foi enriquecedora. Isso serviu para eu poder agarrar esse projeto, não é? E sentir esse projeto como uma coisa que eu já tinha vivido. Portanto, sim, e é isso que eu, em certa forma, estou agradecido. Por causa de todas essas experiências que fui passando, não é? Pronto, e deixa-me só ver aqui.
Pronto, depois daquele desenho da imagem, deixa-me ver aqui que este computador também é um bocado lento. Pronto, da imagem o que é que eu faço? Pego e faço um desenho. Os desenhos, é este por acaso, este desenho é este, olha, por acaso até coincidência calha que é este desenho. Eu geralmente gosto de fazer as coisas em papel. Uso a fotografia, mas depois a fotografia é apenas um complemento para. Não é para fazer exatamente o personagem, não é para fazer, não é para copiar a fotografia do que está ali, não é para fazer aquilo. É só para me ajudar a chegar ali, não é? E uma coisa que eu faço, depois deste trabalho, passa sempre por uma mesa digital. E eu não gosto de fazer, até poderia pegar e fazer logo o desenho diretamente no digital. Só que o digital não deixa rastro, o digital não deixa história, não diz, olha, enganei-me aqui. Então o que é que eu faço? Quando me engano, corto o papel, não é? Para ver se forem ver aqui, olha, o papel está cortado. E depois puxo para cima ou puxo para baixo, pego esta senhora, tiro daqui, ponho para aquele lado. Portanto, vou fazendo estas coisas. Portanto, é todo aquele pensamento e todo aquele processo que eu, com o tempo, depois digo assim, não, tenho aqui uma coisa que quando eu fiz, eu primeiro fiz desta maneira, o desenho ficou um bocadinho mais para baixo, ou se tinha que puxar um bocadinho para cima. E isto aqui é a parte que em certa forma que é mais tem um certo valor. Não quer dizer que eu não dei valor ao digital, o digital para mim. E hoje em dia até se vendem hoje obras digitais com valores absurdos. Mas para mim o papel, o lápis, ainda para mim ainda é muito... Ainda tenho essa necessidade de trabalhar e desenhar. Então, depois faço o desenho, não é? Depois do desenho, o desenho é digitalizado e depois de digitalizado eu passo para a mesa digital e então volto outra vez a fazer o mesmo desenho. Isto é que eu não sou fazer 2 vezes o mesmo desenho. Isto é mesmo, acaba um e volta outra vez a fazer o desenho. Engraçado que esta senhora aqui, por acaso esta senhora, eu quem pedi para tirar a fotografia foi este senhor, que ele vai aparecer mais para a frente. É aqui o Sr. José, que já maturou também na tal exposição que eu fiz sobre o Miguel Torga, que era um conto de um homem que desonrou uma mulher. Só que ele depois não queria casar, e antigamente quem desonrava tinha que casar. Então os irmãos, até uma vez que o fizeram uma espera, e claro, o homem foi, desculpem a expressão, mas foi capado. E eu disse assim, vou fazer esta imagem, vou fazer isto em pintura. Então eu cheguei, por isso que eu estou a dizer, que as pessoas são muito generosas comigo. E eu cheguei ao pé do Sr. José, eu lembrei, cheguei ao pé do Sr. José, olha, eu precisava que o senhor fizesse aqui fizesse um modelo para uma cena. E diz lá, Jorge Fernando. Olha, gostava que o senhor fizesse, olha, está a ver, pôr assim um lençol, o senhor tinha que tirar as calças, porque tirar as calças para baixo, tirar as calças para baixo, e pôr um lençol aqui, porque o Torga diz que o lençol estava todo cheio de sangue e não sei o quê. Está bem, então onde é que vamos fazer isso? Ele disse, olha, temos que fazer isto num lugar isolado, não é? Então, nós o que é que fomos? Fomos para um campo de futebol. Fomos para um campo de futebol, para um lugar vazio, assim um bocado, espero bem que não apareça ninguém e tal. E vai assim, estava lá os dois, só os dois. Diz ele, olha, até agora o que eu faço? Olha, tenho que baixar as calças. Está bem, mas pronto. E o homem, pronto, lá baixa as calças, pegou no lençol e tal. E agora o que eu faço? Tenho que gritar e tal, não sei o quê. Então estamos nós dois, imagino quem visse aquela cena e disse, olha, que dois são maluquinhos. Portanto, são estas situações que eu gosto, adoro. Para mim é o que me faz trabalhar nestes projetos e é por isso que eu gosto muito da figura humana, porque trabalho com pessoas, não é? Então esta senhora tem assim um ar assim muito desconfiada, que era a sogra dele, e eu disse, olha, é engraçado, porque isto fica muito bem aqui, porque eu aqui preciso porque ele está a pedir uma esmola e aparece aqui uma senhora que, com este ar, que é mesmo, olha, hoje não venha, que hoje não temos, até diz aqui, tenha paciência, que Deus o favoreça, hoje não pode ser. Engraçado, porque é assim, eu na altura, quando acabei o livro, eu fui entregar, claro, tenho aqui nos agradecimentos do livro, o nome das pessoas que participaram no livro. E o Sr. José também está aqui.
Acontece que na altura eu fui lá entregar o livro e ele disse, Sr. José, está aqui o livro, está a ver aqui o coisa, e ele ficou, ai meu Deus do céu, ele ficou todo contente. E depois eu disse, Sr. José, vou-lhe contar aqui uma confidência, olha, mas diz-me lá, olha, esta senhora que está aqui, veja lá o que é. Estou a ver, olha, ele pega, reconheceu e se chamou a mulher. Anda cá, anda cá. E ela vem, olha, estás a ver quem está aqui? É a minha mãe. E a mãe tinha falecido há umas semanas atrás. A senhora chorou, o senhor chorou. Quer dizer, ficou a mãe ali naquele livro. Ficou ali a recordação da mãe naquele livro. Foi uma coisa que não foi de propósito. Portanto, são estas histórias que vão ficando, não é? E que vão mudando. Agora aqui o Ricardo. O Ricardo fez o papel de que eu até nem digo uma coisa, nem sei o nome do personagem, para ver que este personagem chamo-lhe Ricardo, mas não sei qual é o nome do personagem do Torga, que é, deixe-me cá ver, era o Faustino, o Faustino, mas para mim vai ser sempre Ricardo, pronto. Então, eu pedi ao Ricardo, e o Ricardo também é uma pessoa espetacular, disse, olha Ricardo, precisava que tu fizesses de ladrão para saltar numa igreja e tal, e disse, está bem, eu já sabia como é que eu faço. E foi, calhou até num dia de chuva e fomos até, e eu fiz o percurso, porque isto aqui, o Torga fala em Abaças, eu fui a Abaças ver como é que era Abaças, fiz o percurso de Abaças, porque ele fala que foi de Abaças até à Senhora da Saúde, que são uns quilómetros enormes. Mas eu digo assim, afinal eu fui por estrada de carro, mas se eu fosse uns atalhos, até por acaso, até coisa dá para fazer isso. Ele até passou por Arquém e tudo. Então nós fizemos esse percurso. E aqui o Ricardo, eu disse assim, olha, ele neste momento, o Faustino é um ladrão, pronto, coitado, não havia de comer, então o Faustino já tinha assaltado algumas casas. E uma das casas que ele assaltou, coitado, saiu de lá com umas costelas partidas, e ainda foi ter que ir a tribunal e não sei o quê. Ele disse, bem, eu vou escolher um lugar onde é que não tenha lá ninguém, que eu possa assaltar e possa encher a barriga. Então lembra-se da Senhora da Saúde. A Senhora da Saúde deve estar cheia de dinheiro, portanto vou lá assaltar a Senhora da Saúde. Portanto isto é normal, estas coisas, uma pessoa, isto faz parte do que é a vida normal. E aqui eu disse, olha, ele neste momento está a imaginar o dinheiro que existe na igreja. Eu disse, olha Ricardo, tens que fazer de conta que se tu era milhões, então faz-se com essa cara, então. E ele, pronto, ele aqui está, ele com estes olhos todos abugalhados, não é? E pronto, é por isso que eu estou a dizer, então, facilita-me bastante a expressão, a maneira dele e tudo. É claro, aqui em cima está a minha mulher, não é? Porque nós vamos utilizando as pessoas que nós temos mais à mão. Isto é histórico, todos os artistas a nível da história, desde que se conhece a pintura e a arte, todas as pessoas usaram as pessoas que estão mais à mão, porque o modelo se não se for a pagar um modelo fica um bocado caro. E as pessoas utilizam porque é mais fácil. Olha, anda cá, chega cá, tiveste aquilo e não sei o quê. Pronto. As roupas dela tive que pedir a um rei de folclore porque já não há chaios destes e eles também por acaso acederam e deu para fazer este trabalho. Mas estão a ver, portanto, o processo que é, desde o desenho e depois também a parte digital. Portanto, e depois a digital, fazer também a parte das legendas e tudo. Aqui está a ver, o que eu faço passar, aqui o Ricardo, eu coloco os deitados no chão, isto também foi para uma cena, este aqui é outro senhor também que fez parte também daqui de um dos personagens, está a ver, e depois pego nesses personagens todos e tal, faço esta imagem. Isto aqui na Senhora da Azinheira, está a ver aqui, isto já estamos a ver duas situações diferentes, foi por isso que eu gostei desta situação, quer dizer, são duas pessoas que vão em direção a uma igreja, mas com objetivos diferentes, não é? Em que o Garrinchas apenas vai à igreja só para se proteger do inverno, do frio, da neve, e apenas utiliza a igreja como um abrigo. O outro vai para a igreja porque quer ganhar dinheiro, quer ficar rico, quer ganhar algum.
não é? Portanto, estou a ver duas pessoas com duas intenções diferentes. Isso é o que eu gosto, é ter a ver com esta situação da natureza humana, de como é que uns podem ser de uma maneira, outros podem ser de outra. Portanto, aqui está a ver, portanto, não obrigatoriamente, e por exemplo aqui ele está aqui neste altar, não obrigatoriamente tive que fazer aquela imagem, ele aqui até está a olhar para o outro lado. Em relação aqui a esta santa, se conhecerem a Senhora da Azinheira, o Torga também tinha assim um bocado esta ideia que ele também não era muito, se posso dizer, vamos cá ver, não era muito rígido no sentido de dizer a Senhora da Azinheira é esta santa. Não, ele inventava, ele tinha que adaptar, apesar dele ir buscar a Senhora da Azinheira, mas a santa da Senhora da Azinheira, ela não tem o menino ao colo, é a Senhora dos Prazeres, foi por isso que ele chamou a Senhora dos Prazeres. E a Senhora dos Prazeres não está aí na Senhora da Azinheira. Portanto, isto são as liberdades que o Torga, como escritor, fazia. E então também tive que fazer isso, tive que adaptar. Porquê? Porque este conto, em que o mendigo, ele no final do conto, ele diz que e é uma das partes em que o Garrinchas, diante daquele acolhimento cada vez mais cordial, não teve com meias medidas, entrou, dirigiu-se ao altar, pegou na imagem e trouxe para junto à fogueira. Consoamos aqui os três. Disse com a pureza e a ironia de um patriarca. A senhora faz de quem é. O menino a mesma coisa. E eu, embora indigno, faço de São José. Portanto, esta situação não poderia ser possível. Se fosse a senhora da Azinheira, não dava, porque não tem o menino ao colo. Portanto, é para ver esta liberdade em termos do que é que o Torga também fazia em relação às suas histórias, não é? Adaptação. Portanto, isto aqui é a minha mulher, que pronto, tive que também utilizar, fazer aquela, diz, olha, tens de fazer assim uma cara assim de zangada e não sei o quê, portanto está a ver aí, deu aí esta imagem. Uma coisa interessante também, que eu também percebi-me, que aquele trás-montes que eu conhecia, que eu tinha de memória, já não era aquele trás-montes que o senhor conhece agora. Nós quando pegarmos e fazemos assim, deixa-me recuar àquilo, às memórias que eu tinha, ou como é que era o trás-montes, e vi que isso já está a desaparecer. Nós neste momento estamos a passar por uma, que se possa dizer, uma fronteira em que isso vai começando a desaparecer e nós não nos apercebemos disso. Só quando nos lembramos assim, epá, então e o fulano tal, onde é que está? Ah, já morreu. Não é? As coisas são assim. E é o que está a acontecer com esse trás-montes que o Torga fala aqui. E isso também foi o que me levou também a fazer este trabalho. Foi, pelo menos, ter uma recolha do que era, como é que era a maneira de viver e como é que eram os utensílios e como é que as pessoas viviam. Portanto, toda esta forma destas casas, não é? Portanto, isto aqui é Nácara e fazer esta recolha. Há coisas que eu procurei e já tive dificuldade em encontrar. Portanto, os fornos comunitários existem muito para aquelas zonas de Montalegre, que eles ainda têm muito essa tradição. Agora aqui na nossa zona aqui para aqueles lá de Sabrosa, aquela zona do Douro e tudo, poucos existem em termos de coisa. Aqui está a ver aqui isto, para ver as condições em que se trabalha, não é? Isto foi lá numa loja e que, pronto, o senhor também teve que fazer aqui depois. Olha, isto foi uma casa que eu encontrei que ainda existem estes fornos comunitários. Portanto, isto, o senhor vai vender a casa e vai desfazer isto. Portanto, isto aqui, daqui a uns tempos, já não existe. Portanto, isto faz parte do nosso património, faz parte da nossa história. E também é uma... E pronto, vai ficando registado aqui no livro. E é também uma dessas razões pelas quais eu também fiz por causa disso. Não é quer dizer que seja saudoso, mas sim de fazer uma recolha daquilo que vai desaparecendo. E pronto. Agora, em relação a esta imagem, por exemplo, tenho aqui este senhor, que é o Sr. Manuel, que está aqui. O Sr. Manuel estava a trabalhar nesta casa, e ele disse, Sr. Manuel, olha, precisava de um favor seu. Olha, então diga lá, olha, o senhor tem que fazer de conta que está a dormir, e está a dormir com o olho fechado e outro aberto. E ele disse, pronto, está bem. Quer dizer, o Sr. Manuel nunca fez nada disso, nunca lhe pedi nada, mas o Sr. Manuel disse logo que está bem. Pronto, então como é que quer que ponha? Então o senhor lá pôs assim. O Sr. Manuel pôs assim, pôs, tirei as fotografias.
Pronto, já está, já, pronto. Se precisar de mais alguma coisa, diz, não é preciso, Sr. Manel, está tudo bem. Com o Sr. Manel acontece que eu depois pedi o nome dele, olha, como é que se chama, o seu nome completo e tal, para pôr no livro. E ele dá-me o nome e eu, quando acabou o livro estava pronto, eu cheguei ao pé do Sr. Manel e disse, olha, Sr. Manel, tem aqui um livro, olha, está aqui o seu nome, está a ver? Lembra-se daquela fotografia que eu tirei com o olho e tal, isso aqui? Olha, está aqui, está a ver? E ele, muito bem, sim senhor, sim senhor. Pronto, eu vou o livro para casa. E então, no dia a seguir, eu encontrei o Sr. Manel. Sr. Manel, então, já leu o livro? Já sim senhor. Olha, sabe uma coisa? Li o livro todo. Depois, sabe o que eu fiz? Arranjei uma capinha. Peguei num papel de embrulho. Levei assim para aqui, para ali, com uma fita cola. Peguei e guardei lá numa prateleira. Está lá na prateleira. E eu disse, olha, impecável. Quer dizer, isto tem a ver com o quê? Um senhor que, em certa forma, é anónimo. É uma pessoa que o Sr. Manel vai passar na vida dele, vai estar a fazer as coisas dele, mas daqui a uns tempos ninguém vai se lembrar do Sr. Manel. Mas o Sr. Manel sabe que neste momento o nome dele está neste livro. E está cá o desenho dele. Portanto, isto é o que representa o livro para ele. É por isso que ele pegou no livro, guardou e arrumou. Portanto, eu disse, olha aqui de cá, por acaso não tinha pensado nisso. Mas são estas histórias, está a ver? Isto aqui é o tal seu José, que então lá fez este papel aqui, em que estava a fazer, foi uma pessoa que foi morta e tal, mas e este senhor, é verdade, tem aqui este senhor também que tem uma história engraçada, que este senhor que está aqui. É o senhor que tem, a cara dele é sempre assim muito sério, uma pessoa muito séria. E eu então, uma vez cheguei ao pé dele e disse, olha, este aqui está bem, porque este aqui foi o que deu um tiro aqui a este. Então vai fazer de bandido, não é? De assassino. Eu cheguei ao pé dele e ele disse, olha, posso tirar uma fotografia para fazer isto? Pode sim, senhora. Tirei a fotografia. E depois então pedi o nome dele e tal, e ele também pedia no livro. E eu, quando o livro estava pronto, ele estava lá no café, assim na esplanada, e eu cheguei ao pé dele e disse, olha, só um momento, que eu vou só buscar o livro e já lhe trago o livro. Ele, está. Entretanto, quando eu cheguei, apareceu outro colega dele, que eles gostam lá de estar sempre ali a ver os copos e tal, não sei o quê. Eu cheguei com o livro, assim ao pé dele, e o outro colega disse assim, o quê? Um livro do Miguel Torga? Sim, o livro do Miguel Torga, o senhor, ele está aqui o nome dele. O quê? O teu nome está no livro do Miguel Torga? E o outro, sério. O quê? Tu não me digas que tu estás aqui? Está. E olha, está a ver aqui esta imagem? Está aqui. Pois estás. E o outro, sério, se visse ele a sorrir assim de tal maneira, as barbas dele a subirem para cima, não disse nada, senhora. Só aquela expressão, eu disse, espetáculo. Mas são estas coisas que vão fazendo, vão fazer. Bom, que eu vou, para o próximo projeto, tenha essa vontade de trabalhar. Portanto, isto aqui é mais a maneira conforme vou fazendo os trabalhos, mas é mais pelo sentido de verem que apenas isto não é só um livro, é toda a história que o livro tem por trás dele, não é? E era isso que eu gostava de apresentar, porque não é só os contos do Miguel Torga, não são só os meus desenhos, mas sim toda a história que tem por trás dele, portanto, toda essa construção. E pronto, e é só isso. Eu só quero agradecer os terem vindo cá e me terem aturado um bocado, de certa forma, e espero não ter excedido no discurso, e espero que gostem, e pronto, isso quero agradecer já. Obrigada, Jorge. A Casa da Granja vai voltar a receber o Jorge em outubro. Aí já é com uma exposição de pintura de Jorge Marinho. Mas é o que eu digo, este livro inteiro é belíssimo livro, aliás, eu acho que foi uma forma completamente inovadora de apresentar Miguel Torga.
de banda desenhada, porque a banda desenhada normalmente não é assim, a banda desenhada que nós estamos habituados, não é? É aos quadradinhos, é outra forma. Exatamente. De banda desenhada, portanto é um livro completamente inovador. E, como eu digo, espero que ganhe os 3 prémios para os quais está nomeado. E também quero dizer que o livro se encontra aqui à venda, custa 15 euros, o que eu acho que, como é que um livro destes custa 15 euros? Isso foram os da Leia. Por onde é meu, porque é barato. Não, Achei que era muito barato. não, mas foi, por exemplo, eu tenho, ao longo do livro, ia falando com as pessoas da Leia, e assim, olha, então, olha, já estou a fazer isto, já estou a fazer aquilo e tal, e não sei o quê. Até que eles, a única condição que eles me pediram para eu usar os textos de Torga foi enviar 10 livros. Portanto, e eu quando enviei os livros, eu disse assim, mas olha, espera aí, mas o senhor, capa dura, papel de muita boa qualidade. Foi isso, já escrevi isso tudo. Nós estamos... Ficaram surpreendidos, disseram, mas o senhor podia ter falado connosco? Eu disse, pois, mas eu tenho estado a falar com vocês há um ano atrás. Pois, mas não estávamos à espera que era isto. Agora a Leia já quer dizer, exatamente, a Leia já estava, ainda bem, não, ainda bem. Senão, nós sabemos as editoras, depois ficam com... Editoras é muito complicado, é por isso só para verem que isto não é falar mal das editoras, nem nada disso, não tem nada a ver. O Torga, por isso que o Torga também fazia edições de autor. O Torga fazia edições de autor porquê? Que é para as editoras não ganharem dinheiro todo. Mas era isso. Que é para as editoras não ficarem com os direitos de autor, não ficarem com um lucro maior. Porque eu estive na feira e isto por acaso foi interessante. Que a apresentação do livro foi no dia 26 em São Martinho de Anta e no dia 27, exatamente no Espaço Miguel Torga, e no dia 27, por coincidência, foi na feira de banda desenhada em Coimbra. Portanto, foi uma coincidência. Estive lá na feira de banda desenhada em Coimbra e houve vários editores que me disseram, olha, é assim, se você tiver alguma coisa neste género, mas que não seja com texto do Torga, nós editamos tudo o que for preciso, nós enviamos tudo. E eu disse, fiquei calado. Porquê? Porque eu já tinha falado com um moço, que ele estava lá a apresentar também o livro dele, e ele disse assim, olha, eu gostava de adquirir esse livro. Eu disse, está bem, olha, vamos fazer uma troca. Tens um livro e nós trocamos. Ele, não, que este livro é da editora. Eu disse, pronto, mas diz-me uma coisa, quanto tempo é que tu demoraste a fazer este livro? Ele, 2 anos. 2 anos, sim senhor. E quanto é que a editora te dá por cada livro? 10% das vendas. 10% das vendas. Quer dizer, se a editora vende 7 mil euros, o senhor fica com 700 euros. Em 2 anos de trabalho, 700 euros. É um roubo. Portanto, isto é um roubo, não é? É um roubo, É um roubo. completamente. É um roubo. Portanto, é por isso que as edições de autor é um risco. É um risco. Mas vale a pena arriscar. Vale a pena arriscar porque há mercado. Há mercado. Eu tenho pessoas que já através da internet e tudo, compraram um livro de Lisboa, Porto, Coimbra, de muitos lugares do país. E porquê? Porque em Portugal, e é o que diz a Leia, isso é banda desenhada não se vende, não é? Mas é assim, nós temos que fazer, se nós não trabalharmos e fizermos este produto, não é? E é o que acontece em Portugal, fazem o volume, o segundo volume já não fazem. Portanto, eu sei que isto é um trabalho complicado, dá muito trabalho, em termos de lucro não é assim tanto. Mas também, se não forem os artistas a fazer edições de autor, as editoras ficam com tudo. Isso também não é correto, não é? E os artistas também têm que viver, não é? Portanto, quem quiser comprar o livro, e já não há muitos, porque eu sei que ele tem sido... Não, por acaso não. Ele está agora aqui à venda, portanto, não há. Pelo preço dele, que são os 15 euros. E o Jorge Marinho, depois autografa. Sim. O Jorge Marinho está aqui para autografar. Sim. Já não há muitos livros. Eu sei que não. Não. E isto tem que durar até ao final do ano, não é? Porque se depois, até me disseram, depois de vender estes 500 livros, vais reeditar outros. Não vou. Não vou fazer isso porquê? Porque eu estou a pensar fazer um segundo livro.
Eu tenho que preocupar que eu vou investir no segundo livro e não vou estar preocupado em estar a vender um livro que já foi vendido. Portanto, quem comprar este livro comprou, quem não comprar não comprou. Porquê? Porque depois é um risco eu estar a fazer mais de 500 livros. Aí é muito complicado. Então prefiro fazer 500 de outro livro novo. Portanto, quem comprar o livro sabe que só há 500. Sim, porque depois, se, como nós todos esperamos, ele vença os 3 prémios ou pelo menos algum deles, depois a procura vai ser bem maior. Isso é normal que aconteça. Sem dúvida. Já pode haver uma reedição. Tenho que pensar nisso. Porque, é assim, é fácil vender os primeiros 200, 300 livros. É fácil. Os outros 100, os outros 200 vai ser com o tempo que se vai vendendo. Compra-se, vai-se vendendo assim, conta-gotas. É claro que aquilo que estava a dizer, Verónica, se ele ganhar um prémio, volta outra vez a ter outra visibilidade. Ele teve a primeira visibilidade, que é o primeiro livro de banda desenhada sobre a obra de Miguel Torga. É o primeiro, não existe outro. Tem essa visibilidade. Mas se nós vivemos num mundo que as coisas desaparecem, são efêmeras, desaparecem muito rápido. Hoje esta notícia, amanhã já está outra, portanto, não é? Depois da nomeação, estas nomeações já deram outro visibilidade. Se ganhar algum prémio, os 3, ou pelo menos um dos 3, o qual está nomeado. Eu conheço, e eu não quero concorrer com o Miguel Torga, que não, nem pensar nisso, mas gostava que fosse de ilustração, não é? É que parece que não, mas pronto, o argumento, eu sei, o argumento, obviamente, é do Miguel Torga, é um bom argumento, já está mais... Mas a melhor obra nacional também era muito bom. E está nomeado para a melhor obra nacional. A melhor ilustração é o que mais exatamente. dizia. Pronto. E agora, é assim, a Leia disse, quando tiver outro livro, você fala connosco. E eu, de certa forma, já não estou com muita vontade de falar com eles. Mas estou, porque quem começa a fazer estas coisas não conhece o mercado, não sabe como é que é o mercado, sabe como é que as coisas funcionam. Uma pessoa vai... Os artistas são muito isso, fazem as coisas por vontade, por paixão. As pessoas fazem as coisas por paixão, não fazem as coisas como aqui este, que estava aqui, está a ver, como este aqui, em que uma pessoa está a fazer um livro e então já estamos a imaginar que vamos ganhar, sei lá, uns carrinhos, não sei o que, não sei o que mais. Portanto, para ver como é que é. Olha, eu por isso, só desculpe para não estarem a amassá-los mais, mas eu tenho uma história engraçada que eu também gosto de fazer modelação, gosto de fazer escultura. E então encontrei um bar, que é um bar de óleo, que dá para trabalhar, para fazer modelação. E não precisamos de molhar, aquilo mantém, fica impecável, dá para fazer depois o molde daquilo, é espetacular. E encontrei isso numa casa, ali para aqueles lados de Lisboa, coisa assim, através da internet. E eu comprei um que havia, e eu disse, mas eu precisava comprar mais, e então vinha lá na legenda do produto, vinha o número de telefone da pessoa que fabricava aquilo. E eu pego e ligo para o senhor. Olha, eu gostaria de saber mais, gostaria de adquirir mais, isto e não sei o que mais. E vai o senhor, sabe uma coisa? Eu já inventei isto há 1 ano atrás, ou não, há 2 anos. E sabe quando eu inventei isto, sabe o que é que eu pensei? Olha, é a mesma coisa que este que está aqui. Isso é que eu vou ficar rico, vou vender tanto. Mas sabe, você foi a primeira pessoa que me ligou. Tantas coisas não são assim. É por isso que eu digo uma coisa, haja vontade, porque é como eu digo, os artistas são muito isso. Os artistas são muito dar mais de si do que propriamente estarem a contar com vou fazer isto, vou fazer aquilo. Não, é por isso que as coisas têm que se fazer com paixão. Se não for com paixão, não se consegue. É por isso que eu estou a dizer isto. É trabalho de paixão. É assim, olha, muito obrigado. Vou convidá-los para, primeiro, agradecer, obviamente, a presença de todos num dia de 40 graus aqui em Guimarães, não é fácil, e vou convidá-los para brindar à apresentação, brindar ao Jorge, brindar ao livro, isto na cozinha, onde costuma ser, mas
O Jorge agora está aqui para quem quiser autografar. É. E eu saio. Não sei se tem caneta. Senão eu vou buscar.